Tempinho. Tem gente que não sabia nem falar direito, né? Que tá aqui. A última vez que eu vi. É muito legal estar aqui porque isso aqui me traz, assim, várias lembranças bacanas, né? Quando a gente vem num lugar e a gente, assim, gera vínculo, afinidade, relacionamento, por mais que o tempo passe, as lembranças bacanas sempre vão permanecendo. E é muito legal estar aqui hoje. Realmente foi um desafio. Eu confirmei que eu viria, acho que foi na segunda-feira, de um bom tempo que já tinha sido feito o contato com a gente. E que bom que Deus está me dando essa oportunidade. É uma bênção para mim estar aqui. A última vez que eu vim aqui, eu era praticamente recém-casado com a Daiane, e era isso. Éramos nós dois no mundo. Agora já somos nós 5 no mundo. Tem um que vai nascer daqui 1 mês e meio, 2 meses, né? Mas a gente já considera, porque ele já ocupa espaço, não é? Ele já acorda de noite, fica se mexendo para lá e para cá. Ele já tem as vontades dele, que fazem com que a mãe tenha vontade e que o pai corra para comprar as coisas para fazer as vontades acontecer. Enfim, somos eu, a Daiane, a Letícia com 5 anos, o Lucas com 1 ano e 5 meses e o Rafael que vai chegar aí no começo de setembro. E, cara, como Deus tem sido bom com a gente, e é muito bom ver vocês isso aqui é generosidade de Deus para com a minha vida. Ver uma juventude motivada a louvar o Senhor, a buscar a Deus, a enfrentar ou encarar um período de férias, não é, que poderia estar fazendo tantas outras coisas e estar participando desse tempo aqui. Eu tenho certeza que os outros 2 dias, né, segunda e terça, foram muito especiais e será muito especial aí na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então aproveite cada momento. Mais uma coisa eu preciso falar para vocês antes de eu começar a ministrar, e talvez seja isso que Deus quer que você ouça, mais de qualquer outra coisa que eu venha falar. Nossa vida não é feita de semanas de impacto. Nós temos uma vida para ser vivida, não temos uma semana para ser experimentada. A vida com Deus é muito mais do que alguns dias num culto. A vida com Deus é muito mais do que você recarregar suas baterias no retiro, no acampamento ou numa EBF, e aí você viver o resto do ano fazendo o que ocupa o seu tempo e não permite que você tenha tempo para Deus. Você não tem tempo. É o tempo que tem você. Você só pode dar o que você tem. Você pode falar assim: pastor, amanhã eu vou ligar para você para a gente conversar. Você não sabe se você vai fazer isso, porque é o tempo que tem você, não é você que tem o tempo. É por isso que todo tempo é tempo de estarmos na presença de Deus. Então, que essa semana seja uma semana muito especial, memorável, inesquecível da sua vida, mas que ela não se reduza a uma semana apenas. A uma semana apenas. Que ela se estenda por toda a sua história, não como uma memória, mas como uma presença. E qual presença é essa? A minha, é claro que estou aqui falando com vocês, são um cara, gente boa, legal, bacana, joia. Não. Se lembre o mínimo possível de mim, mas se lembre muito mais daquilo que Deus vai gerar no seu coração. É essa presença de Deus que tem que acompanhar a mim e a você na nossa história. Bom, eu hoje faço parte de um ministério, já fazia naquela época, mas hoje de uma maneira mais intensa, mais integral, chamado Team Street Brasil. Quem é que já teve no Team Street Brasil? Mas tem que dar aquele uhul bem da hora, assim, né? De quem já foi pro Team. Soltar a fome, porque cantaram todas as músicas da TS Verde aí e tudo mais. Tem aquele videozinho lá? Vai rolar? Como nem todos sabem ou estiveram no Team, a gente quer passar um vídeo para você entender do que a gente está falando. Então apaguem as luzes aí, apertem os cintos, solta o som e o vídeo. Esse é um vídeo que mostra um pouquinho do que aconteceu, do que acontece todo mês de janeiro, logo ali em Maringá, não é?
Nós temos um grupo de cerca de 70 pessoas que vem, sabe de onde? De Salvador, Bahia. Está a 3.000 quilômetros de distância daqui. Tem uma galera que pega 30 horas de busão para chegar e estar com a gente ali. E a gente está aqui há 40 minutos, não é? Estamos aqui há 40 minutos, logo ali em Maringá. Tem gente que estuda Não do Sesmar. Tem gente aqui que estuda Não do Sesmar? Não? Ah, já teve algum dia, né? Obrigado, Micael. Obrigado, Sui. Vocês não são daqui, né? Mas vocês valem para a nossa contagem. Ou, enfim, está tão pertinho. E o que a gente tenta proporcionar nessas 2 semanas, né, que nós vamos ter agora, é uma semana de congresso. Nós vamos fazer 2 semanas, 2 temporadas, onde nós vamos estar ministrando da mesma maneira para uma galera que está com vontade de conhecer a Deus e de aprofundar sua amizade com Ele, sua intimidade com Ele e refletir Jesus por onde quiser andar. É uma semana de transformação. Aqui vocês viram um vídeo bacana, vocês ouviram uma música bacana, mas lá você vai experimentar algo que talvez seja inesquecível para a sua vida, para a sua história, e que venha te ajudar para o resto da sua vida, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todo o tempo. Você vai se lembrar daquilo, você vai falar assim: Deus está comigo, Deus é bom, Deus me ama. Por isso que vale muito a pena vocês se esforçarem para estar lá com a gente. Uma grande parte de vocês aqui tem mais de 18 anos, pelo que eu estou observando aqui. Você também pode participar, nós precisamos de você lá com a gente, porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a servir os adolescentes que têm entre 13 e 18 anos. Eu tenho um exemplo da Jéssica aqui. Jéssica, ela está lá no TIM, já participou de uns 5, 6 anos do TIM, ela é quase proprietária ali do ambiente. A Jéssica, ela não é aqui na igreja, mas ela veio visitar a gente, né, assim como outras pessoas estão visitando. Mas a Jéssica, todo ano ela vai para o TIM, ela leva um grupo de adolescentes junto com ela, já combinam antes do TIM como é que vai funcionar as coisas, porque ela entende que existe uma oportunidade de Deus para a vida dela de influenciar essa geração, um grupo de adolescentes para que eles amem a Jesus. Então você pode fazer parte disso. Talvez você fale assim: mas eu não sei falar, pastor, eu conheço pouco dos livros da Bíblia. Vai estudar, rapaz, né? Vai ficar nessa moleza toda aí. Mas às vezes você não é aquela pessoa assim, que é do discipulado mesmo, né? Você é aquela pessoa que gosta de servir. Fizeram um lanchinho tão bacana pra gente ali, eu não vou contar, preciso ficar com vontade de passar ali na cozinha depois. Mas às vezes seu interesse é servir, é trabalhar, é mexer com coisas para que as coisas funcionem bem e pessoas sejam abençoadas. Nós temos mais de 30 áreas de trabalho para você se envolver com a gente lá. Ou seja, é um espaço para todo aquele que crê em Jesus, que confessa que Jesus é o Senhor, ou para ser edificado, ou para edificar, ou para servir. Enquanto a gente serve, a gente é abençoado. Então você pode, e gostaríamos muito de receber você com a gente lá em Maringá em janeiro. Mas o TIM, ele vai muito além disso. O TIM, ele tem um programa muito bacana de discipulado para pequenos grupos, né? Nas igrejas locais. Nós podemos, e você pode experimentar o TIM o ano todo aqui na sua igreja, através do Connect Team, que é um programa de discipulado. A TS Band, que a gente teve a condição, o privilégio, agradeço a Dinan que conseguiu mexer na agenda, né, para estarem aqui com a gente. É um ministério que tem viajado e tem estado presente em muitos lugares para servir ao Senhor com essa geração através da música. E aí nós temos outros programas que nós desenvolvemos no nosso ministério. Um deles é o nosso treinamento de líderes, que vai acontecer daqui a 1 mês e meio, lá em Maringá, nos dias 2 a 4 de setembro. E esse treinamento, se você tem interesse em influenciar uma geração, se você tem aí a partir dos seus 17 anos, e você faz parte de uma liderança de adolescentes ou de jovens da igreja, cara, você devia sentir-se convocado, intimado, sem a opção de não participar, porque vai fazer muita diferença na sua vida e no seu preparo para você servir a Deus. E assim, você vai poder desenvolver melhor as ferramentas que Deus tem dado para você, vai poder entender melhor o propósito de Deus para a sua vida enquanto líder. E depois, na igreja local, você vai poder continuar abençoando pessoas com excelência. E lá para frente, vai acontecer algumas coisas com esses adolescentes que vocês gastam tempo, investem sua vida, sofrem por eles.
e você vai ver algumas coisas acontecendo de Deus na vida deles. Você vai falar assim: poxa, eu pude plantar alguma semente ali. Aquela árvore está dando frutos porque eu ajudei a regar aquilo que foi sendo plantado no coração deles. É uma experiência linda, uma experiência maravilhosa, uma experiência da qual você não pode abrir mão se você deseja servir a Deus enquanto você é jovem. E é possível, e é necessário que você sirva a Deus agora. Quanto você tem, brother? 14 anos. Como que é o seu nome? Luiz. Você tem família aqui, Luiz? É? Quem é sua família? Larissa. Gabi está lá. Tem mais alguém? O Antônio. Rapaz, mas você tem irmão, hein? Ô, benção. Eu não vou conseguir chegar nos 4 filhos, mas você chegou nos 3 irmãos, isso é bom demais. Cara, Deus tem um plano para a sua vida. E você não precisa esperar ficar adulto para você servir a Deus. Não precisa esperar ter barba na cara. Tá continuando o bigodinho aí que eu sei, né? Fez ainda. Não precisa esperar. Deus tem um plano para agora para você. Deus tem um plano para agora para você. Todas as vezes que a gente fala assim, eu preciso esperar, me preparar para servir melhor ao Senhor, você está perdendo tempo. Você está sendo enganado. Você está acreditando numa mentira. Não aceite essa mentira. Deus te criou aqui, Deus te criou nesse tempo, Deus criou você para viver esse agora, para que esse agora seja vivido para o Senhor. Servindo a Ele com seus dons, com seus talentos, com sua habilidade, com suas qualidades. Sabia que você tem qualidades, cara? Você sabia? Dá para acreditar não, mas é verdade. É verdade. Porque muitas vezes, na nossa história, talvez uma das frases que você tenha ouvido já seja: cara, você não vale nada. Cara, você não vale nada. Cara, só me faz um favor, meu filho. Não me deixe te encontrar numa vala, morto, com a boca aberta, cheio de formiga. Talvez você tenha escutado já de alguém, de alguma pessoa que você queria muito, que você é um inútil, que você não vai dar certo na vida, que você é um caso perdido, que nem Jesus para resolver seu problema. E a gente vai acreditando nesse negócio, e a gente vai se afundando nessa expectativa, ou a gente vai acreditando nessas mentiras, e ela se torna uma verdade que, para a gente acaba vivendo essa mentira como se fosse uma verdade maior do que a própria verdade. É assim que se cria um mito. E como nós gostamos de mitos, tipo assim, Rogério Ceni, né? Pá, mito. São Paulão, tricolor. Aí, tamo junto, né não? Pá. Não, vamos falar de coisa boa, né, gente? De coisa boa só. Talvez você não tenha ouvido alguém falar isso sobre você. Talvez você acredite nisso por conta própria. Porque várias vezes você pode ter tentado alguma coisa. Várias vezes você pode ter tentado fazer a coisa boa, cara, mas você é especialista em fazer coisa ruim. Você já percebeu? Né? A gente tenta, cara, mas quando a gente vê, já deu zica, velho. Tem um cara na Bíblia, o nome dele é Paulo, o apóstolo Paulo. Esse cara um dia, ele escreveu o seguinte: falou assim, eu não consigo entender a minha vida, porque eu quero fazer o bem, e eu não consigo, e eu não quero fazer o mal, mas é isso que eu faço o tempo todo. Tem mais ou menos a ver com a sua história? Tem mais ou menos a ver com alguns momentos da sua vida? Tem mais ou menos a ver com algumas situações que você já vivenciou? E sabe o que Paulo fala? Talvez alguma coisa que ele tenha falado, talvez com outras palavras. Ele fala assim: miserável homem que sou, que desgraçado que eu sou. Mais ou menos isso. Quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem vai me livrar dessa carcaça, dessa tranqueira que eu sou? Tranqueira, inapto, lixo, caçamba, mas não aquela caçamba nova, bonita, aquela toda enferrujada, com furo, com as alças quebradas, que nem para transportar o lixo serve.
Mas sabe o que ele fala logo depois? Ele fala assim: mas graças a Deus, por causa de Jesus. Porque nele eu tenho esperança. E porque ele me recebe sendo essa tranqueira que eu sou. Mas se a gente parar a história no desgraçado homem que sou de Paulo, que esperança que a gente vai ter de que a nossa vida tenha alguma qualidade, tenha uma coisa boa? A palavra que a gente vai tratar hoje, na sequência que nos foi dada, né, do Divertidamente, é sobre rejeição. E já é sobre isso que a gente está falando. E eu fico me perguntando, por que existe a rejeição? Quando começou esse negócio? A Bíblia nos traz tantos exemplos de pessoas que foram rejeitadas, e de pessoas que rejeitaram umas às outras, que eu vou citar só alguns para você. E aí eu vou parar em um deles para a gente conversar. O primeiro deles está lá, Adão e Eva, no paraíso. Está tudo de boa, está tudo legal. Gênesis capítulo 3, tá? Eles viviam numa nice, bacana, pá, estavam de boa, curtindo ali a criação, não precisavam plantar, só precisavam colher, pegar, cuidavam ali, viviam em harmonia com a natureza, com os animais, estava tudo de boa. Só tinha um negócio que eles não podiam fazer, que era o quê? Aquela árvore daquele fruto. Uma condição que Deus colocou. Cara, eu estou te dando tudo isso, mas esse aqui, fica de boinha, relaxa aí, deixa isso aqui na dele. Por conta de uma dúvida que foi lançada, uma desobediência que rolou, o que aconteceu? Eles botaram para dentro aquele fruto lá. Quando Deus criou, um pouquinho antes disso, quando Deus criou Eva, a partir da costela de Adão, Adão virou para Deus e falou assim, quando ele viu Eva, ele falou assim, é disso que eu estava falando, Deus. É mais ou menos isso. Essa aí sim. Ele deve ter até brincado assim. Não vou brincar não. Não, deixa pra lá. Mas ele falou assim, ó, rola lá em casa. Mas ele pensou, eu falei que eu tinha pensado que eu ia falar. Mas era uma coisa tão linda, tão perfeita, criação de Deus, fruto do amor, eles em comunhão plena com Deus ali. E ele falou assim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, é isso, Deus. Depois que eles comeram o fruto, Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, cadê você, cara? Ele falou assim, Deus, eu estava nu e aí fiquei com vergonha e me escondi, tive medo e me escondi. Ele falou assim, mas quem falou que você estava nu? Sabe o que Adão falou? Essa mulherzinha aí, ó, que o Senhor me deu. Essa daí, ó, que me deu o fruto para comer. Aí Deus vira para Eva e pergunta, e aí, Eva? Não, foi a serpente. Aí ele começa a transferir a culpa para o outro, não é? Mas quando Adão fala assim, essa mulherzinha aí, que foi que você me deu, pronto. Cadê aquela belezura toda que ele tinha visto antes? Na perfeição da criação. Depois, nós temos a história de dois irmãos, Caim e Abel. Cara, eles vão, oferecem oferta a Deus. Deus não rejeita Caim. Deus diz não para a oferta de Caim. Isso é muito importante. Deus não rejeitou a pessoa de Caim. Mas Deus falou assim, Caim, com essa oferta, com essa intenção de coração, a coisa não rola, velho. A coisa tem que ser com integridade, com verdade. O relacionamento comigo tem que ser por inteiro. Não dá para ser um negocinho qualquer. Não dá para ser só o domingo. Entendeu? Não dá para ser só EBF. Caim se sentiu rejeitado, mas não tinha sido ele o rejeitado, mas sim a oferta que ele tinha trazido. E aí, ele olha para o seu irmão, que tinha tido a oferta aceita, e aí ele rejeita o seu irmão e comete o primeiro assassinato. Vindo um pouco para frente na história, a gente tem José. Cara, o José do Egito. Eu queria ter trazido um amigo aqui para compartilhar sobre essa história do José com vocês.
mas fica, quem sabe, para uma próxima. O José, ele era um cara querido, bacana, joinha. O pai dele gostava muito dele, deu uma túnica toda colorida para ele. Talvez você não conheça essa história. Está lá em Gênesis capítulo 37. Você conhece essa história? É muito massa. Está lá em Gênesis capítulo 37, tá? Aí José vai um dia levar a comidinha lá para os irmãos dele que estão no campo. José era meio mimadinho, né? Tipo, era o filho mais novo, não trabalhava, caçula. Sabe como é que é esse negócio de caçula, né? Caçula aproveita, não é não? Vamos perguntar, bom, se tem 4 irmãos, você tem 3 irmãos, você são 4. Você é o caçula? Não. Você é o mais velho? Não. Você, Larissa, que é a mais velha? Ah, você tem mais um irmão ainda, mais velho? Vocês são 5? Bênção multiplicação aqui, ó. Mas o caçulinho, aí vai ficar mais verdade ainda. Mas o caçulinho, agora eu falo assim, quando você compra uma caixa de choquito que vem 5 barras, né, o número 4 fica com as 2, né? O caçula realmente fica com um a mais. Mas agora que são 5, tem que comprar uma caixa daquelas fechadas de choquito, né? Para atender a família ali. Ou bis, ou lá, qualquer coisa assim. E aí o caçulinha sempre fica com aquela porçãozinha. Apesar dele usar a roupa que o mais velho usou, ela vai sendo passada de geração em geração e o caçula fica com aquela roupa que já não tem mais jeito, né? Não? Lá em casa o Rafael vai herdar todas as roupas do Lucas, não tem negociação. Ah, já está escrito. A não ser que a gente receba aí no chá de bebê algumas ofertas, algumas roupinhas e tudo mais, né? Fica aí o pessoal do TS20, pode fazer ali o body, né? O body da TS20 Baby. Fica bacana, hein? Vai ter bastante gente para usar, né, Tsui? Já fica nessa relação ali. O Tsui tem uma filhinha de 5 meses, 3 meses. E eu tenho o Lucas de 1 ano e pouco. Tá bem a diferença. Tá. Você já viu lá no post hoje, né? Olha só, galera. José, ele chega para levar a comidinha para os irmãos dele. O que os caras fazem com ele? Dão uma surra, arrancam a túnica, jogam um cara no poço seco. E quando passam os mercadores, eles falam assim: vamos nos livrar do cara. Venderam o irmão. Venderam o irmão e ficaram 13, 15 anos sem ver o cara. José foi extremamente rejeitado pelos seus irmãos. E com certeza, José não era uma criança que se esquece fácil. José já tinha seus 17 anos quando isso aconteceu. Ou seja, ele lembrava de muita coisa. E a gente tem a história de Jesus. Jesus ele não foi rejeitado no céu. Porque no céu ele vivia em glória e majestade, sendo servido por anjos e tudo mais, aquela coisa toda, né? Sendo adorado junto com o Pai, com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo juntos ali na unidade, né? da Trindade. E de repente, com tudo que vai acontecendo, desde a criação, desde a fundação do mundo, Deus já havia determinado, e Jesus sabia que haveria um momento que ele viria para a terra. Viver como eu e você. Sabe por quê? Para mostrar o seguinte: você não é uma pessoa rejeitada. Eu aceito você. Eu recebo você. Eu estou vindo aqui viver como você, ser humano, para que você entenda que eu já te aceitei. Você pode ser rejeitado por todo mundo, mas por mim não. Mas o que aconteceu no final da história? Quem foi para a cruz? Jesus. E a cruz é o maior símbolo de rejeição que existe. Eu e você rejeitamos Jesus. Porque ele foi para a cruz por minha causa, por sua causa. Mas entre a história de José e a história de Jesus, a gente tem a história de Davi. Cara, Davi, vocês devem saber, foi aquele cara que lutou com o gigante. As crianças mandam muito bem nessa hora. E com o gigante, que tinha o nome dele? Golias. Vamos pegar um pouquinho dessa história aí? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no capítulo 16. Eu não vou ler a história toda porque é uma história longa.
E o nosso tempo só vai até as 11 aqui de pregação, segundo me passaram. Agora são 9h25. Então a gente tem pouco tempo, só até as 11 para falar sobre isso. Cara, mas eu vou contar uma história, você pode conferir na Bíblia, tá? E é muito importante você conferir na Bíblia aquilo que a gente está falando. É muito importante. Porque tem muita gente falando muita coisa por aí que a gente não presta atenção, a gente acha que é da Bíblia e não é nada. Não tem nada a ver com a Bíblia. Mas a gente aceita qualquer coisa. Nossa geração não consegue avaliar muitas coisas. Sabe por quê? A gente tem muita informação ao mesmo tempo. Você já mandou mensagem errada para alguém no WhatsApp achando que fosse para outra pessoa? Se deu mal em uma delas? Tipo assim, não, velho. Você foi falar mal do cara, mas falou pro próprio cara, assim, nessa parada. Né? É muita treta vixe quando isso acontece. Muito, muito. A gente tem tanta informação. Somos uma geração que é multitarefa, não é? Multijanela. A gente tem muita janelinha aberta ao mesmo tempo. Facebook é assim também, né? Das mensagens e tudo mais. É tanta informação que a gente fica na superficialidade. Para a gente não ter tempo, para a gente não perder tempo pesquisando, a gente acaba comprando a informação que o cara dá. O Facebook é o lugar das maiores mentiras se tornarem grandes verdades. Porque boa parte, para não dizer a maioria das coisas que rolam no Facebook são boatos. Teve uma vez que eu compartilhei uma bagaça lá no Facebook. Que eu achei massa, assim. Tipo assim, negócio de política, assinar, não sei o que, tá. Aí eu mandei, pá, compartilhei. Nossa, vou arrebentar, né? Aqui, pá, tô dando minha opinião. Isso não pode acontecer. Hashtag Justiça no Brasil, aquela coisa assim. Sou brasileiro, não desisto nunca. Vem pra rua, né? Aquela coisa. Aí depois o meu irmão, que é um cara mais antenado nas questões de política, justiça no Brasil, ele mandou uma mensagem para mim. Rodolfo, isso aí foi de 2 anos atrás, esse post. Tipo assim, eu estava completamente fora de contexto, não é? Mas eles publicaram aquele negócio e eu fui na vibe e me dei mal. Porque eu não pesquisei, porque eu não analisei, porque eu não me aprofundei. E nessa superficialidade a gente acaba aceitando qualquer porcaria, como sendo de Deus. Por isso que você não pode abrir mão, cara, de você conferir na sua Bíblia, conferir na palavra de Deus aquilo que a gente conversa aqui. Ponha à prova aquilo que eu mesmo estou dizendo e confere se ela na Bíblia, porque se não tiver, mete a bica, faz fogueira e põe o pastor Rodolfo lá, né? Não, nem tanto, dá uma bronca só, né? Tipo, chama atenção, aquela coisa toda. Mas Davi, ele também era o caçula dos seus irmãos e estava havendo uma guerra lá. E a guerra naquele tempo, para não haver uma matança, muitas vezes a guerra era um combinado. Escolhe um cara de um exército que vai lutar contra um cara do outro exército. Quem vencer, leva a batalha. A guerra está ganha. Aí uma equipe, um exército se rende e fica tudo de boa. Isso acontecia geralmente com coisas pequenas discussões. Mas aquela batalha em que eles estavam propondo aquela situação, ela definiria a história e o rumo de um país inteiro, o domínio de uma nação. Golias, com seus 3,20 metros, com sua espada gigante, com seu escudo gigantesco, aquela parada toda, aquela armadura toda lá, todo dia saía na beira do rio lá, que eles tinham combinado de fazer a batalha, e falava assim: tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Nada, não aparecia ninguém. Davi, um jovem de 17 anos, é enviado pelo pai para levar comida para os seus irmãos. Davi era como o mototáxi da família, assim, o entregador de pizza, o marmiteiro, não é não? Porque ele leva queijo para entregar para os seus irmãos, para entregar para o rei e levar informações para o seu pai sobre o que estava acontecendo. Davi era um cara tão importante na sua família que quando Samuel chega para ungir o novo rei, o pai de Davi, que era Jessé, chama todo mundo, menos o Davi. E aí o Samuel chega e fala assim, Samuel, né, conversando com Deus ali, fala, vê os caras chegando e fala assim: Deus, é um desses aqui, é um desses, chegam 6 irmãos, maior que a tua família ali, ó, eu não sei. E aí, como é que é aí? Tem mais? O pai falou por enquanto. Oh, Deus maravilhoso.
E aí Deus fala assim, Samuel, não é nenhum desses, cara. Ele fala assim, mas Deus, como não é nenhum desses? Ele só tem esses filhos, você mandou pra cá nessa casa. Samuel abriu Miguel e falou assim, você não tem mais nenhum filho, não? Daí ele começa a fazer a contagem lá, e fala assim, não, peraí. Ô mulher, tem mais um filho ou não é esse aqui mesmo? Essa já é por minha conta, tá? Isso não está na Bíblia não. Deixa eu explicar logo, você vai conferir que está lá, né? E ele fala, pô, é verdade, chama Davi lá que está cuidando das ovelhas. Nem seu próprio pai acreditava nele. Nem seu próprio pai. O pai de Davi esqueceu de Davi no momento mais importante da sua vida. Ou no momento mais importante daquela família. Receber um homem como Samuel era o momento de arrumar a casa, matar os bois, fazer uma festança, receber meio lá o cara, trabalha todo mundo bem arrumadinho, de banho tomado, resolvido, comportadinho. Sabe aquele negócio que acontece na frente de quem é convidado, né? Combina bem em casa como é que são as coisas. Mas Davi foi esquecido nessa hora. O próprio pai de Davi esqueceu dele. Dó, rejeição. Davi vai levar marmita lá para os seus irmãos. Eu não sei se no meio do caminho ele fez um lanchinho ou não, tal, a marmitinha que estava lá, adolescente, né, 17 anos, não deve ter resistido não. Entregou só um quarto lá, 3 quartos, um quarto ficou com ele. Chegou lá para os seus irmãos e ele ouviu uma história. Tá rolando uma parada aí, de que quem lutar com o gigante e vencer, vai casar com a filha do rei, vai ganhar tesouros e a família vai ser isenta de impostos para o resto da vida. Davi ouve aquela parada e fala assim, opa, tem uma parada legal aí rolando. Aí ele chega para os seus irmãos e fala assim, ô brother, o que está pegando aí? Quando os irmãos mais velhos de Davi, que faziam parte do exército, eram guerreiros, homens treinados para a batalha, enquanto Davi levava queijo, os caras eram treinados para a batalha. Os caras olham para Davi e falam assim, ô moleque, o que você está fazendo aqui, seu xereta? Sabe aquela coisa que o irmão mais velho só fala para o irmão caçula quando o pai não está perto? E era essa situação, né? Não é? Sabe bem disso, né? O que você está fazendo aqui, moleque? Você é xereta, você só veio aqui de interesseiro. Vai embora para casa, você não vale nada. Você está louco? Seus irmãos não acreditaram nele. Davi, ele não foi rejeitado só pelo seu pai. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Eu acredito. A gente dá muita bola. Hashtag, acredito. Pá. Ele chega, não sei como, ele chega na presença do rei. E ele fala assim, rei, eu vou lutar com esse gigante aí. Você prometeu, você vai me dar tudo aquilo que você prometeu para os caras lá. É a mesma, não é porque eu sou pequeno que vai ser pela metade não. Tem que ser por igual. O rei fala assim, cara, olha o teu tamanho. Tipo assim, valeu meninão, você é muito corajoso, um dia você vai poder lutar do meu lado. Mas, vaza, velho, você tá louco. Rejeitado pelas próprias autoridades daquela nação, que não tinha muita opção. Davi, quando eu penso em Davi nesse contexto todo, eu lembro de um filme, uma animação, Shrek. Que Shrek ele tem que ir lá pro reino do tão distante para salvar a princesa, né? E ele pergunta se alguém quer ir com ele. E quem que quer ir com ele? O burro, né? Vocês lembram dessa cena? Que o burro fica pulando todo lado? É assim mesmo, como é que é? É desse jeito. Desse jeito aí. Nossa, acho que você fez dublagem no filme lá. Mas o Shrek, assim, despistava o olhar do burro até não entender que não tinha outra pessoa, que era ele. Bora, burro, né? E aí o burro vai com ele. Davi está mais ou menos nessa pegada. O pai rejeita, ele segue em frente. Os irmãos rejeitam, ele segue em frente. O rei rejeita. O que mais podia acontecer? Ele fala assim, rei, certo dia um leão atacou os meus animais e eu matei esse leão. Outra vez, um urso atacou meu rebanho e eu matei esse urso.
Eu sei do que eu estou falando. Aí o rei fala: só tem tu, vai tu mesmo, né? Ele já estava pedindo para os caras enterrar um tesouro para esconder, para não deixar, né, para os filisteus e tudo mais. Mas ele fala: então beleza, pelo menos você vai lutar de maneira digna. Tragam a minha armadura. E aí coloca a armadura do rei Davi. Davi não consegue nem se mexer com a armadura. Ele é pitoquinho, né? A Bíblia diz que Saul era o cara que se destacava na altura. Ele era mais alto de todos em Israel, forte. Davi, franzino. Mãozinha macia, sabe? De caçula que não faz outra coisa. Gente, eu falo tudo de caçula, mas eu sou caçula também lá em casa, tá bom? Mas eu ralei muito. Tá aqui, ó, minha irmã mais velha, que não deixa eu mentir sozinho, isso mesmo. Cara, Davi fala: rei, não vai dar certo. Vocês conhecem essa história, né? Rei, não vai dar certo. E aí, ele chega diante do seu oponente, do seu inimigo. E aí chega Golias. Golias tinha um cara que o trabalho desse cara era só carregar a espada de Golias, de tão pesada que era. E aí quando Golias vai e se depara com Davi ali, ele levanta os olhos, olha lá para Saul. Devia ter dado uma olhadinha pro exército dele. Tipo assim, vocês estão de brincadeira comigo, né? Palhaçada é essa? O que é isso aqui? O que esse pirralho está fazendo aqui? Davi, ele é rejeitado até mesmo pelos seus inimigos. Nem os inimigos de Davi acreditam nele. Parece um pouco com a sua vida? Parece um pouco com a sua história? Ninguém bota fé em você. Rejeição talvez seja a estampa e o rótulo que você anda e com o qual você convive todo o dia. E quem sabe todo dia, quando você vai diante do espelho, sem que você tem coragem de olhar para o espelho, você enxerga uma palavra: rejeitado, fracassado, incapaz, inútil, desfavorecido, desgraçado. As pessoas rejeitam umas às outras porque elas querem se sentir melhores do que elas. As pessoas rejeitam umas às outras porque eu rejeitar o outro dá uma sensação de poder e de domínio. As pessoas rejeitam umas às outras porque elas têm uma certa insegurança. As pessoas rejeitam umas às outras porque elas têm medo. As pessoas rejeitam umas às outras porque elas não sabem exatamente quem elas são. As pessoas recebem a rejeição do outro e se deixam afetar por essa rejeição porque elas não sabem exatamente quem são. Ao ponto de acreditarem na mentira de que são rejeitados. Eu não sei se eu fosse Davi, se eu iria até onde ele foi. Meu pai esqueceu de mim, meus irmãos não me querem por perto, e o meu rei não quer o meu serviço. Como é que Davi não foi afetado, não foi atingido, ou não permitiu que essas rejeições que ele sofreu na vida dele interferissem na identidade, na convicção de que ele tinha de que ele era capaz? Não é porque ele era orgulhoso e arrogante, não é porque ele era insensível, não é porque ele era um mitidão que achava que ele era o dono do mundo, não é porque ele era um narcisista que acreditava que ele era a pessoa mais linda, bonita, charmosa, cheirosa do mundo, todo mundo queria ir por perto, porque essa não era a realidade da vida dele. Talvez não seja a sua, mas talvez você pense que você é tudo isso, mas você não é. Desce do pedestal. Mas ao mesmo tempo, Davi
desanime em nenhum momento dessa batalha. Davi olha para aquela oportunidade e, por mais que ele tivesse sido rejeitado, no decorrer dessa história toda, ele sabe o que ele pode fazer. Agora sim, eu quero ler um texto com você, que está aí, de Samuel. 1 Samuel. Pode abrir aí sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 15, ou 16, ou 17. A gente já vai descobrir. Cadê você, Samuel? Samuel está aqui. 16, né? 16 começa nessa história. E no capítulo 17, Davi tem o embate dele com Golias, né? Olha só. Sabe qual era o segredo de Davi para enfrentar todas as rejeições que ele vinha enfrentando na sua vida, na sua história? E que eu vou dizer para você que é o segredo para você superar, lidar e vencer, e não ter mais medo de ser rejeitado, e não ser mais afetado pelas rejeições, e não permitir se moldar a vida das pessoas com medo de ser rejeitado por elas, porque isso acontece com a gente. O nosso medo de ser rejeitado nos leva a fazer tudo o que os outros querem, para agradar os outros, para sermos aceitos pelos outros. O oposto de rejeição é aceitação. E esse é um problema muito sério que você e eu enfrentamos, principalmente na idade que vocês estão e que eu já estive. Já faz um bom tempo que eu não estou. Sou jovem ainda, mais ou menos. Mas é o fato de que, para que eu seja aceito pelos outros, eu estou disposto a destruir a minha própria vida, os meus próprios valores, os meus princípios, para que o outro me aceite. Para você não ser um refém da rejeição, eu vou te contar um segredo que não é nem um segredo, porque faz bastante tempo que está escrito aqui na Bíblia, não é? Bastante tempo. Versículo 41 do capítulo 17. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Não tinha cara de guerreiro, né? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, respondeu ao filisteu: tu vem com a espada aí? Tipo assim, meio adolescente, né, gente? A voz varia bastante. Então estou tentando imitar Davi aqui. Tu vem contra mim com a espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filhos darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A ameaça de Davi para Golias foi muito pior que a de Golias para Davi. Golias fala que naquele dia mesmo ele daria a cabeça de Davi, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi fala assim: hoje eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, vou matar todos os filisteus e vou dar hoje mesmo todos vocês para as aves dos céus e para as bestas feras do campo. Por quê? É o Senhor que vai mostrar que existe Deus em Israel.
Sabe qual era a diferença de Davi, que fazia ele superar todas as circunstâncias? Que talvez seja a diferença que eu e você precisamos ter para lidar com isso. É a diferença que Davi sabia quem era Deus. Davi sabia com quem ele se relacionava. Davi sabia quem foi que deu habilidade para ele matar o urso. Davi sabia quem foi que deu habilidade para ele matar o leão. Davi sabia que era Deus que tinha feito ele ruivinho e bonitinho. Davi sabia que a vida dele não dependia dele, mas dependia de Deus. Davi sabia que o tempo que ele estava com as ovelhas ali no pasto e cuidando das ovelhas e fazendo aquela parada toda, e aí tendo tempo com Deus, contemplando a natureza, escrevendo alguns salmos, algumas canções que hoje nós cantamos e lemos, ele sabia que aquilo lá fazia parte do plano de Deus para a vida dele. E ele não abria mão disso. Sabe por que Davi não permitiu que a rejeição dos seus irmãos o afetasse? Que a rejeição do seu pai o afetasse? Que a rejeição da sua autoridade o afetasse? Que a rejeição dos seus inimigos o afetassem? Porque ele sabia que Deus já o tinha aceito. Porque ele sabia que para Deus ele tinha um nome. Para Deus ele tinha uma função. Para Deus, em Deus ele tinha um amor. E a gente vê isso nos Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em grandes pastos. Guia-me pelas veredas tranquilas. Me leva às árvores de descanso. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu posso passar até pelo vale da sombra da morte, mas eu sei de uma coisa, eu não vou temer. Por quê? Tu estás comigo. E diante dos meus inimigos, o Senhor vai preparar até uma mesa e um banquete que eu vou celebrar. E eu sei de uma coisa, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir todos os dias da minha vida. E por longos dias eu habitarei na sua presença. Esse é o Deus que Davi cria. E esse é o Deus em que você pode crer. Essa é a diferença de Davi para mim e para você. Por isso, nada mais afetava Davi. Nada afetava a autoestima de Davi. Nada era possível de gerar por conta de uma possível rejeição. Nenhuma tentativa de rejeição encontrava lugar no coração de Davi. Sabe por quê? No coração dele já estava plenamente aceito o fato de que Deus o amava, de que Deus o havia escolhido e que por conta do Todo-Poderoso, do maior dos maiores, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra e que tudo aquilo que nele existe, esse mesmo aceitou Davi. E por isso não havia nada, nem ninguém que poderia ser capaz de provocar qualquer sentimento de rejeição. Nós nos permitimos afetar pela rejeição porque nós não conhecemos, ou não aceitamos, ou não recebemos, ou não nos apropriamos, ou não compreendemos ainda que o amor de Deus por mim e por você é tão grande que a minha cruz se tornou a cruz dele, que a sua cruz se tornou a cruz dele. Eu não sei o quanto você tem sido atacado. E pode ser que por toda a sua história, por toda a sua vida, todos os dias, ou em algum fato específico, você tenha sido atacado, você se sinta rejeitado, e isso te feriu profundamente. E você carrega isso todos os dias da sua vida, como um fardo que pesa, que não permite que você olhe para cima e perceba aquilo que Deus tem preparado para você. Mas uma coisa é certa, até mesmo esse fardo, Deus, em Jesus, promete que vai carregar para você. Ele propõe uma troca. Troca comigo. Meu jugo é leve. Siga na minha direção. Siga na direção. Ela é tão educada, né? Ela é uma pessoa que não nos rejeita. Porque você erra o caminho, e ela só fala assim, recalculando rota. Olha Deus falando aí. Deixa eu ver isso. Cara, eu não sei contar você, mas quando eu olho para Deus, que diz assim,
Com amor eterno eu te amei. Com a benignidade eu te atraí. Quando eu olho para um Deus que diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando eu olho para um Deus que foi rejeitado por mim e por você, e para um Jesus que lá no perrengue da cruz tem a capacidade de olhar para o céu, podendo falar assim: Deus, manda fogo em todo mundo. Isso iria acontecer. Mas ao invés disso ele fala assim: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Cara, é amor demais para eu permitir que qualquer outro ataque me faça sentir rejeitado. O amor de Deus é muito grande para eu permitir que palavras me firam ao ponto de eu não permitir que esse amor invada o meu coração e ganhe todo o meu ser. É um amor muito grande. E eu vou falar uma coisa: é um amor tão grande que, por mais que você tenha convivido todos esses anos com palavras de rejeição, elas tenham se formado uma muralha, uma parede, um dique, um poço entulhado, nada disso é capaz de segurar esse amor de Deus. E quando vem para transbordar, vem para lavar, vem para derrubar, vem para levar toda a rejeição e inundar a sua vida com amor eterno, com amor perfeito, com amor que não falha. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. A única coisa que eu quero dizer para você hoje, já falei bastante aqui, é que nenhuma palavra humana é mais poderosa do que o amor de Deus. E se você já se sentiu rejeitado alguma vez na sua vida, e você se sente hoje, talvez por algumas dessas palavras que eu falei para vocês, o amor de Deus pode curar, o amor de Deus pode restaurar, o amor de Deus pode limpar, o amor de Deus pode transbordar. E Ele vai lavar, e Ele vai tirar, e vai lavando, e vai lavando. A palavra de Deus diz que aquele que crê e que bebe essa água que Deus dá é como rios de água viva que transbordam do seu interior. Ele não para, transborda, 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 e vai levando, e vai levando, e vai purificando, até que essa coisa no coração amarga que apodrece a nossa alma, ela seja substituída por aquela água cristalina, potável, fresca, viva, viva, viva. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós vivemos, que nós possamos viver na sua presença, que nós vivamos com intensidade a vida, não como alguém que foi rejeitado, não como alguém que é fracassado, não como alguém que é miserável, mas como alguém que, apesar de todas as suas fraquezas, e nós as temos, ainda assim é alguém que recebeu de graça, por um alto preço, a própria graça de Deus, que pega você pela mão e fala assim: cara, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Você chama isso aqui de rejeição? Ou você chama isso aqui de aceitação? Eu vim por você. Não importa aí mais o que os outros dizem, não importa mais aí o que os outros fazem, não importa mais aí o que os outros
desejam contra mim. Importa sim o fato de que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, me recebeu, me aceitou, e com Ele eu posso ressuscitar. É isso que Ele espera com tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Por que aceitarmos esses rótulos? Por que nos alimentarmos desses rótulos? Por que permitimos que esses rótulos dominem a nossa vida e nossa história? Quando existe amor transbordante, que dá para todo mundo e ainda sobra, dá para o mundo inteiro e ainda sobra, inunda e enche. É isso que Deus quer que você entenda. Você não precisa viver como rejeitado, você pode viver como um aceito, porque Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor dos Senhores, nos aceita e nos ama. Era nisso que Davi acreditava, e Davi conhecia o seu Deus, e aquela história acabou exatamente como Davi descreveu: gigante morto, nação derrotada, povo de Deus livre. E ele se tornou o maior rei de Israel. Levou tempo, mas essa é uma outra história que a gente pode contar outro dia. E aí? Você vai continuar vivendo debaixo de rejeição? Ou você será livre? Livre? Livre porque você entende que Deus te ama. E aí? Você vai continuar rejeitando as outras pessoas, sabendo agora que elas foram aceitas por Deus em sacrifício? Ou você vai, como Jesus, aceitá-las e ir até o ponto de estar disposto a sacrificar-se por elas? Deus faz umas coisas loucas, mas é Ele que é vida, e vida é abundante. Feche seus olhos aí um instantinho, em nome de Jesus. Cara, eu não sei, eu não conheço a história de ninguém aqui. Conheço um pouco da história do Adinão. Todos nós conhecemos a luta que ele tem enfrentado, mas também a convicção e a perseverança, o testemunho dele de que nada, nem essa enfermidade o faz sentir-se rejeitado, porque ele conhece o amor de Deus. Ele tem sido testemunho para todos nós sobre isso. Mas talvez a sua história tenha sido uma história de rejeição desde que você nasceu. Talvez no ventre da sua mãe você nem saiba. Tenha havido uma situação de rejeição, e sem perceber você carrega isso. Só tem uma coisa a dizer: Jesus quer te libertar do peso da rejeição, para que você seja verdadeiramente livre. 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 E a gente vai cantar uma música. Enquanto a gente cantar essa música, se você quiser que a gente ore por você, eu queria te convidar para vir aqui à frente para a gente fazer essa oração. Mas vem com convicção. Vem se você souber porque você está vindo. Vamos cantar? Que posso dizer? Aceito pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é você?
aceitação. São os braços abertos lá na cruz do Calvário. Mas sabe de uma coisa? Você também tem braços. E os seus braços não estão pregados numa cruz. Sabe para quê? Para que você possa demonstrar, quem sabe, para aquele que é rejeitado, que ele também é aceito por aquele que é maior de todos. Os seus braços não estão pregados lá na cruz, para que você demonstre também o fato de que Deus nos aceita através de um abraço caloroso, carinhoso, e palavras que declaram as verdades de Deus sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que se sentem rejeitados. Então, se há no seu coração uma direção de Deus, se você é líder aqui na igreja, se você entende que existe uma direção de Deus para a sua vida, queria te convidar para você vir aqui à frente. Seus braços não estão pregados na cruz, para que você demonstre a aceitação de Deus sobre a vida das pessoas que estão aqui, através de um abraço, através do chamego,